Pra quem já me acompanha há um tempo aí atrás, sabe que eu fiz um vídeo sobre a primeira temporada de Breaking Bad, ó. É uma série muito boa, eu tô na quinta temporada, eu tô achando sensacional. Então, hoje aqui eu tava, assistindo aqui na temporada de Breaking Bad e falei assim, pô, por que não gravar um vídeo sobre a segunda temporada de Breaking Bad? Então, é isso que eu vou fazer. Hoje é um vídeo dedicado apenas para a segunda temporada de Breaking Bad. Pra quem não lembra do que aconteceu na primeira temporada, ou você vai assistir, ou você vai ver meu último vídeo aqui, resumindo, vai estar aqui nos cards ao lado, lá tá tudo resumido, tudo explicadíssimo, tudo bem pra você ir lá, então vai lá assistir, o vídeo tá muito bom. Então aqui eu vou falar sobre a segunda temporada de Breaking Bad, a continuação da primeira temporada. Então se você gosta de Breaking Bad, ou se você nunca assistiu, fica nesse vídeo aqui pra você começar a gostar de Breaking Bad, talvez, e pra você saber de tudo que vai acontecer nessa segunda temporada. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho aqui embaixo para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então simbora para a segunda temporada de Breaking Bad. Eu já vou avisando, se a primeira temporada de Breaking Bad já foi sobre começar no crime de uma série que gira em torno das drogas, mais especificamente no cristal azul, 99,1% puro, mais conhecido como metafetamina, a segunda temporada já é sobre perceber, que você já não quer mais sair, já se tornou um vício, aquela coisa que você está fazendo. E aqui o Walter também, o Walter White, que é o protagonista, ou Heisenberg, chama do que você quiser, ele não tá mais preocupado com câncer, porque na primeira temporada ele tava supostamente fazendo tudo que ele estava fazendo lá, com metafetamina, ganhando dinheiro pro seu tratamento de câncer. Mas aqui, não, aqui já muda uma coisa. O problema é que ele tá ganhando muito dinheiro e agora ele quer pensar em outra coisa, não só no tratamento do câncer, mas no poder, no controle. Ele quer controlar, ele quer vencer, já dizia ele, eu venci na quarta temporada. Que porra é essa? Alguns erros aí, mas voltando, o Walter, ele quer controlar, ele quer ter um poder, sabe, ele quer ter uma fama, ele quer ser mais conhecido como Heisenberg, não o Walter White, ele quer controlar o império de drogas, não sei o que, ele quer fazer um bagulho disso aí. Então é basicamente isso que vai acontecer nessa segunda temporada. Então agora sim, bora pra segunda temporada. E aqui, essa temporada já começa no meio do caos, porque pra quem lembra do meu vídeo, sabe que o principal vilão ali da primeira temporada é o Tuco Salamanca, um vilão bem sádico até, porque ele é viciado em cheirar, o cristal, ele cheira e fica doidão, ele já e mata alguém. Ele é doido, ele é sádico assim, com ou sem a droga, mas enfim. Aqui, nesse começo de segunda temporada, o Walter White e o Jesse Pinkman, eles estão na mão do Tuco Salamanca, que é um traficante completamente fora do controle, maluco aí da cabeça, que meio que tá fazendo negócio ali com eles. Eles vendem a droga pra eles, pagam o dinheiro, só que agora eles são sequestrados pelo Tuco Salamanca, estão nas mãos do Tuco Salamanca e, bom, eles conhecem Salamanca, então eles podem morrer a qualquer momento. E ele quer levar os dois, o Salamanca quer levar o Walter e o Jesse pro México para transformar eles em uma fábrica de metafetamina, que é igual aconteceu na Segunda Guerra, que tem um pianista, o cara falou assim, ó, continua tocando aí, se tu parar de tocar você morre. É algo parecido com isso. Se eles pararem de fabricar, eles também vão morrer. Algo semelhante na quarta temporada, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Só que o problema, que eu falei, o Tuco é um cara paranoico, violento e imprevisível, ou seja, trabalhar com ele é meio que um suicídio lento, você vai estar se matando aos poucos. E enquanto eles estão na mão do Tuco Salamanca, o Hank, que é o cunhado do Walter White, começa a investigar o Tuco, e ele faz algo parecido também com outro personagem na terceira para quarta temporada, mas esse é assunto para outro vídeo. E só que ele começa a investigar o Tuco, só que ele não faz a menor ideia que o próprio cunhado está envolvido, que é o Walter White. Ele não tem a menor noção de que tudo que acontecendo do cristal azul, da droga, ele não tem noção de que o Walter está envolvido nisso. Ou seja, ele está investigando o Tuco praticamente com um dos cúmplices do lado dele, só que ele não sabe. E no final, tudo começa a explodir, não literalmente, porque o Jesse e o Walter querem envenenar o Tuco aos poucos com uma veneno de mamona, ou seja, ele vai morrer aos poucos, cerca de 36 horas. Ou seja, eles nem vão suspeitar que foram eles que mataram o Tuco. Só que tentando envenenar o Tuco descobre, eles tentam rolar um tiroteio ali, o Tuco é baleado. Então do nada, o Hank chega, dá um tiro na cabeça do Tuco e o Hank acaba matando o Tuco Salamanca, o primeiro aí vilão da série inteira.
Então, com a morte do Tuco Salamanca, o Walter e o Jesse conseguem escapar ilesos, mas isso não resolve nada, na verdade só cria mais problemas, porque se você tira um problema em Breaking Bad, abre espaço para os outros 5, então meio que não adiantou em muita coisa. Então, sem o Tuco Salamanca, o Walter começa a expandir o seu negócio de metanfetamina. E ele assume de vez o nome Heisenberg e começa a produzir mais. Ou seja, a partir de agora, todo mundo que está interessado em comprar o tal cristal azul só vai conhecer o Walter White como Heisenberg e não Walter White. Meio que um codinome dele, nome só para trabalho. E aqui também temos uma análise bem profunda do Jesse, né? O parceiro aí do Walter que está assim, destruído emocionalmente. Está com seu psicológico acabado e está todo ferrado, assim, em termos de emocional e psicológico, que tá, pô, tá viciado em droga, tá errando pra cacete, ele tá mal. Mas se vê a temporada, ele tá mal de verdade, e o Walter percebe isso, ele percebe que o Jesse tá mal, ele não tá legal, e começa a tratar o Jesse como uma peça descartável. Tipo, o Walter nem liga pro Jesse, tá ligado? Tipo assim, essa tá mal, dane-se, quem morreu, morreu, né? E aqui que parte do Walter muda, porque agora ele não tá querendo mais se curar do câncer, ele não tá querendo mais fazer o tratamento, ele não tá preocupado com dinheiro, ele tá querendo só controlar tudo, ele tá querendo controlar o império de droga, todo mundo conhecer quem ele é o Heisenberg, todo mundo saber do nome dele, ele quer controlar tudo, ele quer ser, assim, o boss do final do jogo, entende? E enquanto o império de drogas do Walter, ou melhor, do Heisenberg cresce, a vida da casa, né, a vida familiar dele tá bem merda, né? Tá só afundando, tá só descendo da ladeira abaixo, né? O famoso daqui pra frente e só pra trás. Porque a Skyler White, né, a esposa dele, a Skyler White, perdão, a Skyler White, a esposa do Walter White, percebe que o Walter tá mentindo, ou Walt, que ela chama ela de Walt, não sei porquê. Ela percebe que o Walt tá mentindo o tempo todo, tá inventando desculpas esfarrapadas. Ah, amor, por que você veio tarde pra casa? Ah, não, que era aniversário do peixe de um amigo. É uma desculpa assim. Ela percebe que ele tava mentindo o tempo inteiro, porque ele some, ele inventa desculpa ridícula, igual que eu falei agora há pouco. Ele fica agindo estranho toda hora pra sair pro trabalho, que ela não faz a menor ideia de que trabalho seja esse. Então ela mesma começa a investigar o Walter White, ou melhor, o Walt. E o Walter fez o que virou padrão na série, porque ele mente mais ainda, porque além de mentir pouco, achou que estava mentindo pouco, ou seja, começou a mentir mais ainda pra Skyler. Só que a diferença aqui agora é que ele mente com mais facilidade. Tipo, antes ele mentia tipo assim: ah, amor, Walt, porque você veio tarde pra casa? Ele, sabe, é porque eu tive um desenrolo e tal. Não, agora ele mente assim: ah, amor, porque você veio tarde pra casa? Ah, não, porque deu merda ali no trânsito, não sei o que. Ele mente com muito mais facilidade, agora ele tá com mais facilidade em mentir. Então, numa parte aqui da segunda temporada, né, quando o Jesse se mete aí numa encrenca aí com a polícia, surge um dos personagens mais essenciais da série inteira. E tem até uma série sobre ele, que é o Saul Goodman, um advogado corrupto pra caramba, que tem até uma série dele, que a série é Better Call Saul, com 6 temporadas. Eu tô querendo muito ver essa série pra eu falar aqui no canal, porque, cara, eu acho Saul um personagem incrível, acho ele muito bom. E pra ter uma série dele, porque o personagem é bravo pra caramba mesmo. Então eu tô muito ansioso pra ver Better Call Saul, a série dele lá e tal. Também tem o filme É o Caminho, que é um filme mais pro Jesse. Eu tô muito ansioso pra ver essas coisas de Breaking Bad, porque Breaking Bad é um universo muito amplo. Então é muito bom. Mas agora saindo aqui dos coisas aqui, né? Vamos falar do Saul Goodman, que é um advogado corrupto, esperto e extremamente eficiente. Ele conecta o Walter e Jesse com o submundo de verdade. Ele começa a resolver os problemas tudo. E a partir daqui o negócio deixa de ser improvisado, começa a ficar mais profissional. Tipo assim, antes, né? Na primeira temporada ele só fazia a metanfetamina no trailerzinho de merda, né? No trailer no deserto, que é difícil de encontrar, né? Então, cozinhando ali no improvisado, agora não. Aí começa a fazer mais coisas, mais profissional. Tem um lugar específico, tem um horário e tal, tem os equipamentos. Começa a ser umas coisas mais profissional e, obviamente, a metanfetamina começa a sair com mais qualidade. Então, lá pro meio da segunda temporada, o Jesse conhece uma personagem bem dane-se, que é a Jane Margulies. Não sei se é assim, Margulies. Não sei como pronuncia sobre. Jane, vamos chamar de Jane. A Jane que ali ficou uns 2 episódios ali como o par romântico do Jesse. E no começo parece algo positivo. O Jesse começou a se tratar melhor, porque né, começou a ter patroa e tal. Aparentemente começou a se dar bem, só que pô, depois vira um desastre bem rápido. E tanto o Jesse, que estava superando as drogas, tanto Jane se mergulham num vício pesado de novo nas drogas, com
né, sei lá, heroína, dinheiro, descontrole, né, pô. Heroína que o Jesse fazia uns desenhos lá, dela vendo os desenhos, não sei o que, desde viciado lá fumando, não sei o que, de droga, viciado, aquelas agulhas, mano, é sério, eu não entendo o nome. É umas agulhas com droga que você injeta, você fica doidão. Cara, nunca usem isso, pelo amor de Deus, nunca usem isso, só vai ferrar com sua vida. Não usem drogas, você só vai se ferrar, você não vai ganhar nada com isso. Beleza? Então não usem drogas. Mas voltando, eles estão se afundando nos vícios de drogas da metanfetamina também. E o pior é que a Jenny descobre sobre o dinheiro de Jesse e passa a pressionar o próprio Walter. E agora não é só um problema mais emocional, não, um problema psicológico, como eu falei, que o Jesse estava sofrendo lá atrás. Mas tem um risco direto pro negócio, porque se ela quiser, ela podia denunciar os dois e iam se ferrar legal. Então aqui começa uma cena bem pesada dessa segunda temporada, porque o Walter invade a casa do Jesse para conseguir buscar a metanfetamina que o Jesse tinha guardado e encontra o Jesse e a Jane completamente drogados, todos ferrados, os caras todos dormindo assim, todo chapado, basicamente até todo drogado, todo ferrado. E durante a noite a Jane começa a sufocar, obviamente por causa do uso das drogas, né? Do que mais seria, né? E ela entra em um colapso total e vai, não, embolei o roteiro aqui, rapaziada, foi mal. Voltando, a Jean começa a sufocar, obviamente por causa das drogas. E o Walter vê, ele pode salvar ela, ela tá lá assim, maluca, o Walter só tá vendo assim, ele pode salvar ela, só que ele não escolhe não fazer nada, ele só fica olhando a Jane morrer. E esse é um ponto assim, cara, que é praticamente sem volta, sabe? Porque não é mais sobre necessidade, mas sim escolha. Entende? Agora ele pode salvar, só que ele não quer. Ele só escolhe não salvar, não consegui porque é um momento muito rápido. Não, ele só não quis salvar ela. E ela acabou morrendo de overdose por causa das drogas. Ela sufocou por causa das drogas. Então ela acabou morrendo de overdose. Mas o Walter podia ter salvo ela, só que ele escolheu não ter salvo. E o Jesse, né, que já estava bem mal antes, ficou pior ainda com a morte de Jane. Ele entra em colapso total, entra em depressão e vai para uma reabilitação. Não sei se é reabilitação de depressão, de droga, não sei. Mas eu sei que ele vai para um centro de reabilitação. E o Walter segue em frente como se fosse só necessário. Ele nem liga, tipo assim, pô, tua namorada não morreu? Tô nem aí, filho, tem que fazer um negócio, tem que distribuir a droga, não sei o que. Ele não liga para as coisas do Jesse. Ele só age assim, pô, morreu, não sei o que, ele não liga. Ele finge que liga, mas não liga. Então, ele só continua agindo normalmente como se nada tivesse acontecido. Mas a morte de Jane gera um efeito realmente bem inesperado, porque o pai dela, obviamente devastado também, volta ao trabalho como o controlador de tráfego aéreo, né? E aí acontece o impensável, o impossível, o imprevisível. Porque por causa de um erro humano, 2 aviões colidem na cidade de Albuquerque. E causa, óbvio, matando centenas de pessoas, causa dá uma merda pra cacete. E tudo isso assim começa com uma decisão do Walter, porque pô, destroça a cidade inteira, porque pô, avião é grande, imagina 2 colidindo, pô, vai acabar com a cidade. Isso tudo começa com uma decisão do próprio Heisenberg, né, do próprio Walter, que por mais que ele não tenha causado isso diretamente, ele foi a primeira peça do dominó, sabe? Ele foi o ponto chave, ou seja, ele foi necessário para esse acidente acontecer entre 2 aviões colidindo. Então a segunda temporada aqui já deixa claro pra caramba que o Walter não virou o Heisenberg por acidente. É como se o Heisenberg fosse uma segunda personalidade do Walter. Não é que ele virou o Heisenberg por acidente. Ele gosta do controle, ele gosta de ganhar. Ele gosta do poder, ele gosta disso. Ele gosta disso que ele faz. Ah não, Guilherme, ele tá fazendo isso pela família, pelo câncer. Não, cara, se você for ver a primeira e segunda temporada, tem uma cena ali que os caras, né, segundo você fala, né, que o Walter está fazendo pelo dinheiro, pela família, a minha tomada caiu de novo, vai se ferrar. Eu vou continuar falando, tô nem aí. Segundo você, ele fala que o Walter está fazendo isso pela família, pelo câncer. Só que tem uma cena ali na primeira temporada, ou na segunda, não lembro agora, que uma família, eu não sei quem é, faz o favor de pagar o tratamento de câncer do Walter. O Walter rejeita. Por que ele rejeitaria com tudo pago? Mesmo com, tipo assim, eu aceitaria. Eu aceitaria. Acho que você também aceitaria. Ele só rejeitou por causa do trabalho. Ele gostava daquilo. E tem mais outras evidências, mas isso é papo pra outro vídeo. Enquanto isso, o Jesse vai andando para um caminho oposto, com culpa, com dor, com consequência. Ele se afunda numa frieza danada. O outro ainda tenta sentir, mas não dá. Ele entra em depressão, fica todo ferrado na reabilitação e tal. Mas, rapaziada, é aqui que termina a nossa segunda temporada de Breaking Bad, que agora não é mais sobre entrar no crime, né? É sobre
não é sobre a metafetamina em si, mas é sim sobre não conseguir sair dele, não conseguir sair desse vício, desse trabalho que o Walter tá fazendo. E a partir daqui, o Walter White, né, o Walter Hadwell White, não sei o segundo sobrenome dele, mas o Walter White começa a desaparecer, a personalidade do Walter White começa a desaparecer e a personalidade Heisenberg começa a assumir de vez o controle do corpo do Walter. É como se fossem duas personalidades mesmo, então eu vou tratar sempre o nome Heisenberg e o Walter White como duas personalidades diferentes, tá? Fique bem claro aqui. Então a partir daqui, o Heisenberg começa a controlar mais o Walter White e não o Walter White começa a controlar o corpo dele, entre aspas, tá? Mas aí, você gostou dessa minha análise sobre a segunda temporada de Breaking Bad? Você já assistiu essa segunda temporada? Eu errei alguma coisa? Eu deixei faltando algum detalhe muito necessário? Digita aqui nos comentários, você vai me ajudar pra caramba. Então já sabe, você deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, obrigado por assistir. Eu sou o Jovem Crítico. Valeu!